Você é oficialmente o Canis simensis, o lobo da Etiópia. Parabéns pela promoção compulsória ao plano etéreo. Mas é uma pena, você está extinto. Toda a sua espécie foi desligada da folha de pagamento planetária de forma permanente. Meus pêsames, bem-vindo ao vazio quântico. Acomode-se, aqui não há sinomose nem raiva canina, apenas a paz eterna de quem não precisa mais carregar o peso de um bioma inteiro nas costas esguias. Olhe para baixo, para as montanhas Bailey e Simien. O silêncio nos prados alpinos é quase poético. Lá embaixo, os humanos seguem a vida, indiferentes ou até aliviados. Para eles, sumiu apenas um canídeo problema, um risco potencial para o gado. Eles celebram a segurança das pastagens, ignorando completamente que acabaram de demitir o único engenheiro hidráulico sênior que trabalhava de graça acima dos 3.000 metros de altitude. É fascinante e trágico. Eles olham para o horizonte e veem liberdade. Nós, daqui de cima, vemos o fusível principal das torres de água da África, queimado e fumegante. Você era a chave de abóbada, a peça central que impedia a estrutura de colapsar sobre a cabeça deles. Ao te eliminarem, eles não removeram apenas um lobo raro, eles puxaram o pino de uma granada geológica. O cronômetro do apocalipse começou a rodar no exato segundo em que seu coração parou. Mas eles, em sua infinita sabedoria limitada, ainda estão preocupados com o preço da lã no mercado local. Agora foque sua visão de espectro total no solo. Está vendo aquelas cabeçudas saindo timidamente das tocas e de repente correndo com uma confiança inédita? São os ratos toupeiras gigantes, Tachyorictis macrocephalus. Eles acabaram de perceber que o gerente da fiscalização não bateu o ponto hoje e não baterá nunca mais. O conceito de paisagem do medo, aquele campo de força invisível que você mantinha ativo apenas por patrulhar o bairro com seus dentes de precisão, evaporou instantaneamente. É o fim do toque de recolher geológico. Para o observador humano lá embaixo, parece uma cena bucólica. A natureza prosperando, com mais vida silvestre saltitante. Pobres coitados, o que eles estão testemunhando, na verdade, é a inauguração do caos. Sem você para impor o distanciamento social entre a toca e a superfície, esses roedores acabaram de decretar o fim da vigilância. Eles não precisam mais perder tempo olhando para os lados tremendo de medo. Eles agora têm 100% do tempo livre para comer e, pior, para cavar. A equipe de demolição subterrânea, que você mantinha sob controle rígido na base do terror psicológico, agora está livre com a chave das escavadeiras. A festa da bioturbação desenfreada começou e o convidado de honra é a erosão do solo que sustenta a vida deles. Ria, lobo, ria alto, porque eles acham que se livraram de um predador, mas acabaram de soltar a praga. Vamos avançar apenas alguns ciclos reprodutivos no calendário. A primeira parcela da dívida técnica acabou de vencer e o juro é alto. Olhe para os pastores de Bailey lá embaixo. Lembra daqueles gênios que espalhavam iscas envenenadas e armadilhas porque achavam que você ameaçava o rebanho? Pois é, agora eles estão no meio do campo, olhando para o chão com cara de quem perdeu a carteira. E perderam mesmo. O pasto verdejante, o ativo financeiro deles, sumiu. O motivo? Aquele exército de Tachyorictis macrocephalus e Arvicantes blick, que você mantinha sob estrita auditoria populacional, agora decidiu operar em regime de livre mercado total. A densidade de roedores saltou de números gerenciáveis para uma praga bíblica de milhares por hectare. Eles não estão apenas comendo, estão competindo diretamente com o gado. Cada folha de alchemila ou gramínea que vai para a barriga de um rato é uma folha a menos para a ovelha e a vaca. O gado está magro, desnutrido, morrendo de fome em uma terra que costumava ser fértil. A ironia é de um requinte cruel. Eles te exterminaram para proteger o gado, mas ao fazerem isso, removeram o único mecanismo que garantia que haveria comida para o gado. Parabéns aos envolvidos, o PIB local acaba de ser roído, mas o prejuízo não respeita cercas. Vamos seguir o fluxo do dinheiro que curiosamente segue o fluxo da água. Lembra que te chamavam de guardião das torres de água? Não era um apelido carinhoso, era a descrição do seu cargo. Com os roedores revolvendo toneladas de terra sem supervisão, transformando a esponja absorvente do afro-alpino numa peneira de solo solto, a primeira chuva forte da estação fez o serviço sujo. A erosão laminar entrou em cena. Aquele solo
solo vulcânico fértil, que deveria ficar na montanha, agora está descendo o rio abaixo na velocidade da gravidade. O Nilo Azul, orgulho da nação, virou um Nilo marrom de lama espessa. Lá embaixo, nas planícies, os gerentes das hidrelétricas gigantes estão arrancando os cabelos. As turbinas, aquelas joias da engenharia humana que custaram bilhões, estão engasgando com sedimentos. O custo de manutenção e dragagem das barragens acaba de explodir. E adivinha quem vai pagar essa conta? O cidadão na cidade vendo a tarifa de energia e água disparar. A agricultura irrigada dependente de água limpa está colapsando sob o peso do assoreamento. Eles economizaram o preço da conservação para te matar. E agora estão gastando o PIB do país tentando filtrar a lama que você segurava no lugar apenas jantando ratos. O ROI, retorno sobre investimento da sua extinção, é negativo em escala nacional. Vamos falar de biossegurança e controle de fronteiras. Enquanto você estava vivo, sua alcateia operava como uma milícia de elite xenófoba. Nada passava da linha dos 3.000 metros sem levar uma mordida no traseiro. Você mantinha o Planalto como um condomínio fechado exclusivo, chutando para baixo qualquer chacal ou cachorro vira-lata que tentasse subir a serra. Não era arrogância, era quarentena. Você sabia que a ralé das terras baixas trazia bagagem indesejada. Mas agora que a segurança do perímetro foi desmantelada, olhe quem está subindo a trilha abanando o rabo: o Canis lupaster e uma horda de cães domésticos ferais. A invasão começou. O nicho ecológico não ficou vazio. Ele foi ocupado por poceiros incompetentes. Esses novos inquilinos são generalistas preguiçosos. Eles olham para um rato toupeira gigante e não veem almoço, veem muito trabalho para cavar. Em vez de controlar a praga de roedores, eles preferem revirar o lixo dos vilarejos ou atacar cordeiros fáceis, exacerbando o conflito que você, ironicamente, tentava evitar apenas por existir. O ecossistema afro-alpino, antes um santuário de evolução isolada, acabou de virar um calçadão movimentado para qualquer carnívoro oportunista que decida aparecer. A pureza biogeográfica foi para o ralo junto com a sua extinção. E na mochila desses turistas indesejados veio o verdadeiro apocalipse, a carga viral. Você funcionava como um firewall biológico de alta performance. Sua intolerância territorial agressiva mantinha a raiva e a sinomose confinadas lá embaixo, nas periferias quentes. Mas com o firewall desligado, o malware entrou. Os cães ferais e chacais agora circulam livremente no coração do afro-alpino, espalhando patógenos como se fossem confetes em carnaval. O Planalto, que era um santuário de ar puro, virou uma placa de Petri pulsante. A pouca vida selvagem endêmica que restou, aquela que você não comia, agora está tremendo com febres importadas para as quais não tem imunidade. E a ironia suprema, essa bomba biológica vai estourar no colo dos humanos. Aquele cachorrinho inofensivo que substituiu o lobo malvado é o vetor perfeito que vai levar a raiva silvestre para dentro das vilas. Eles trocaram um predador nobre que mantinha a distância por um vetor sujo que dorme na varanda deles. O ciclo sanitário quebrou. A integridade das terras altas foi contaminada irreversivelmente. Eles não apenas mataram o guarda, eles abriram os portões do hospital de isolamento para a rua e convidaram a infecção para entrar. Vamos ajustar o relógio para 2075. Bem-vindo ao deserto de pedra que costumava ser o teto verde da África. Olhe para baixo. Lembra daquelas charnecas úmidas repletas de érica e lobélias gigantes? Não esqueça. O que você vê agora é um cenário marciano de rocha nua e poeira estéril. As famosas torres de água faliram e fecharam as portas. Sem o controle dos roedores nas décadas passadas, o solo foi revirado até a exaustão. Secou, pulverizou-se e o vento levou a camada fértil embora. Sobrou apenas o esqueleto geológico da montanha, branco e seco como um osso exposto ao sol. O Nilo Azul agora é um riacho sazonal, um fio de água barrenta que mal chega ao Sudão, muito menos ao Egito. As guerras pela água, que os analistas previam como ficção distópica, tornaram-se o cotidiano poeirento da região. E tudo começou porque eles acharam que podiam gerenciar o ecossistema melhor sem o predador de topo. Você era a válvula de retenção, a tampa da represa biológica. Sem você, a esponja desintegrou-se. As vilas de altitude foram abandonadas. Ninguém cria gado em cima de pedra vulcânica nua. O silêncio voltou, mas não é o silêncio da paz, é o silêncio do vácuo demográfico. A natureza cobrou a fatura da insolvência e o despejo humano foi executado com sucesso.
E agora, observe a comédia trágica da engenharia humana tentando tapar o buraco. Lá embaixo, governos falidos estão inaugurando usinas de dessalinização que consomem a energia de um sol inteiro para produzir um copo d'água. E construindo muros de contenção de concreto armado, feios e caríssimos, para tentar segurar a encosta que desmorona. Eles estão queimando trilhões em infraestrutura cinza para tentar replicar de forma desajeitada e ineficiente o serviço que a infraestrutura verde, liderada por você, prestava de graça, cobrando apenas alguns roedores por dia como pagamento. É o cúmulo da ineficiência administrativa. Eles tentaram substituir uma teia biológica complexa e autossustentável por cimento e bombas hidráulicas. O resultado? Fracasso retumbante. Eles descobriram da pior forma que não existe impressora 3D capaz de imprimir um lençol freático e que o Bitcoin não serve para matar a sede. A tecnologia deles é impotente contra a física básica da degradação ambiental. Enquanto olham para as telas de seus tablets, monitorando o nível crítico dos reservatórios, a verdade bate na porta. O dinheiro não se bebe. Eles demitiram o único funcionário que sabia operar a máquina da chuva. E agora estão gritando com o manual de instruções em uma língua que não sabem ler. Agora que eles estão chafurdando na lama seca da própria incompetência, vamos abrir o seu arquivo confidencial de RH para ver o talento que desperdiçaram. Vamos falar de engenharia de precisão. O humano olha para o seu crânio e vê um cachorro narigudo. O universo vê uma sonda de perfuração tática de fibra de carbono e cálcio. Aquele focinho alongado, que eles achavam engraçado, era uma ferramenta evolutiva desenhada ao longo de 2 milhões de anos para uma única função: extração cirúrgica em ambientes confinados. Enquanto os humanos tentam controlar pragas usando venenos que contaminam o lençol freático, burrice ou tratores que destroem a topografia, ineficiência bruta, você operava como um bisturi. Você não destruía a casa do rato, você apenas removia o inquilino excedente. Sua técnica de caça era um balé de física aplicada. Audição parabólica para triangular a posição da presa no subsolo, seguida de uma escavação explosiva e focalizada. Você regulava a população de engenheiros do solo, os roedores, sem destruir a obra, o solo. O humano usa marreta, onde você usava pinça. Eles tentaram replicar o seu controle populacional com tecnologia, mas descobriram que não existe drone ou sensor capaz de fazer o que o seu nariz fazia por instinto e fome. Você era a nanotecnologia do Planalto, eles são apenas macacos com dinamite. E vamos analisar o relatório de sustentabilidade energética, porque o desempenho deles é patético. Para tentar manter a água fluindo agora, eles precisam de bombas elétricas, dragas movidas a diesel e exércitos de trabalhadores manuais plantando árvores que morrem na semana seguinte. É um desperdício calórico ofensivo. Você era uma unidade autônoma movida à energia solar indireta. A grama crescia com o sol. O rato comia a grama, você comia o rato. Eficiência termodinâmica pura. Você convertia pragas em proteção ambiental. O seu combustível era exatamente o problema que precisava ser resolvido. Enquanto os humanos queimam combustíveis fósseis para tentar consertar o clima que eles mesmos estragaram, você mantinha o microclima do Planalto estável apenas existindo e digerindo. Você era o ar-condicionado e o filtro de água da região, operando com manutenção zero por milênios. Eles trocaram um sistema de movimento perpétuo biológico por uma infraestrutura que quebra, enferruja e custa o PIB de um país pequeno apenas para ser ligada. A genialidade do design natural é que ele se paga. A engenharia humana é apenas uma dívida eterna com a entropia. Eles demitiram o sistema que gerava lucro energético para contratar um que só gera prejuízo. Vamos falar sobre o mundo corporativo que os humanos tanto adoram. Eles escrevem best-sellers sobre sinergia, networking e alianças estratégicas, mas são amadores. Você inventou a diplomacia interespecífica antes de eles inventarem a linguagem. Lembra das suas rondas entre os macacos gelada? Você caminhava no meio do bando, um predador letal cercado por presas potenciais, e ninguém entrava em pânico. Você firmou o primeiro tratado de não agressão da história. Eu não como
como seus filhotes e vocês disfarçam minha aproximação para eu pegar os ratos. Os humanos chamam isso de comensalismo adaptativo nos livros, mas na prática eles são incapazes de replicar. Quando um humano tenta entrar na natureza, tudo foge. Eles são barulhentos, desajeitados e cheiram a produtos químicos. Você, entretanto, era um mestre da soft power. Você usava o rebanho de macacos e até o gado deles como camuflagem móvel, integrando-se ao fluxo do ambiente para aumentar sua taxa de sucesso. Eles tentam copiar essa tática militar de infiltração furtiva com uniformes camuflados e tecnologia stealth que custam bilhões, mas nunca terão a elegância natural de passar despercebido à luz do dia. Eles roubaram o conceito de trabalho em equipe, mas esqueceram que a verdadeira maestria é trabalhar com quem é diferente de você. E vamos falar de hardware, especificamente o traje de operações. O humano sobe as montanhas Bale parecendo um astronauta falido, enrolado em camadas de Gore-Tex com garrafas de oxigênio na mochila e monitorando a saturação do sangue com medo do mal da altitude. Eles pagam fortunas por equipamento de alta performance para sobreviverem algumas horas onde você morava. Você nasceu equipado com a tecnologia que eles tentam desesperadamente sintetizar. Seus pulmões e sua hemoglobina foram tunados pela seleção natural para operar em hipóxia extrema com eficiência máxima. Enquanto o maratonista olímpico deles desmaia por falta de ar a 4.000 metros, você estava lá fazendo sprints de alta intensidade atrás de ratos sem nem ficar ofegante. Eles chamam isso de doping genético, nós chamamos de competência básica. E o isolamento térmico, o humano precisa de tecnologia sintética para não morrer de hipotermia à noite e protetor solar químico para não fritar com a radiação UV de dia. Seu pelo era um sistema de climatização bifásico perfeito, retinha calor no gelo noturno e refletia a radiação solar brutal do dia. Eles tentam copiar a estrutura das fibras naturais para fazer casacos caros, mas o original foi extinto. Agora ele só tem a cópia barata de poliéster que enche o oceano de microplástico. Parabéns, humanidade, vocês trocaram a perfeição biológica por lixo sintético. Vamos fazer uma visita rápida à UTI de um hospital de ponta lá embaixo. Veja aqueles pacientes ligados a ventiladores mecânicos lutando desesperadamente por oxigênio, com tecidos necrosando por hipóxia e corações falhando sob estresse. É uma visão triste, certo? O que torna tudo tragicamente hilário é que a patente biológica para resolver metade desses problemas estava correndo livre nas montanhas da Etiópia e eles deixaram ela morrer de sarna. O seu genoma Canis Simensis não era apenas código de cachorro, era uma biblioteca exclusiva de segredos cardiovasculares. Você passou 1 milhão de anos hackeando o código da vida em baixa pressão de oxigênio. Enquanto a medicina humana gasta trilhões tentando entender como fazer células sobreviverem à isquemia ou como preparar astronautas para Marte, você tinha a resposta pronta na sua medula óssea. Sua adaptação genética para a eficiência de hemoglobina e vascularização era o santo graal para tratamentos de doenças pulmonares e cardíacas. Eles poderiam ter estudado sua fisiologia para salvar milhões de vidas humanas. Em vez disso, trataram você como um estorvo. Eles jogaram fora o pendrive com o código-fonte da terapia genética revolucionária, porque acharam que ele ocupava muito espaço no pasto das ovelhas. A estupidez humana não é apenas ignorante, ela é anti-ciência. Mas a negligência médica não parou no DNA. Vamos falar de epidemiologia aplicada. Você era o chefe de vigilância sanitária do Planalto, cargo que ocupava com distinção e violência necessária. Ao defender seu território contra cães vira-latas e chacais, você criava uma zona tampão, um cordão de isolamento que impedia que doenças das terras baixas subissem à montanha. Você era a vacina viva do ecossistema. Agora, o cordão rompeu. Sem as suas alcateias patrulhando a fronteira, a raiva e a sinomose subiram de elevador. Os cães domésticos ferais, sujos e não vacinados, agora trocam fluidos com a fauna silvestre no seu antigo quintal. O resultado é um caldeirão de zoonoses pronto para derramar na vila mais próxima. Eles economizaram na conservação para gastar fortunas em soro antirrábico e tratamento de emergência. É uma gestão de risco brilhante. Demitir o segurança que barrava o vírus na porta para depois gastar o orçamento inteiro tentando tratar a infecção na UTI. O plano de saúde gratuito que a natureza oferecia foi cancelado por justa causa e a franquia
franquia da doença acabou de ficar impagável. Vamos rebobinar a fita da auditoria para 1,6 milhão de anos atrás, o Pleistoceno, enquanto o ancestral do ser humano ainda estava batendo pedras na savana e tentando entender o conceito de fogo. Você já era um projeto finalizado e aprovado com louvor pela Seleção Natural S.A. Você não foi um rascunho, foi uma obra-prima de resistência. Você sobreviveu a ciclos glaciais que transformaram a África em uma geladeira e a períodos interglaciais que a transformaram em um forno, isolado no topo de ilhas no céu, refinando sua arte de caça enquanto o mundo mudava lá embaixo. Você era o veterano de guerra de eras geológicas. A natureza jogou tudo o que tinha contra você: gelo, fogo, isolamento genético, e você respondeu adaptando-se, especializando-se, tornando-se o monarca absoluto do teto do continente. E aí chegou a humanidade, essa startup biológica instável que existe há meros 200 mil anos, achando que sabe gerenciar o planeta. É patético. Eles olharam para uma linhagem que resistiu ao teste do tempo profundo e decidiram que ela atrapalhava o pasto. Eles cancelaram um contrato vitalício de sucesso para implementar uma gestão amadora que faliu em poucos séculos. Você é a rocha, eles são apenas a poeira passageira que sujou a superfície. Agora avance o cronograma para 5 milhões de anos no futuro. O silêncio voltou, mas agora é diferente. Aquelas represas de concreto, pó, as cidades, estratos geológicos finos de plástico e arrogância fossilizada. A humanidade foi demitida por justa causa, incompetência administrativa global. Mas olhe para o topo da montanha, a ferida cicatrizou, o ecossistema, paciente como uma entidade eterna, abriu um novo processo seletivo para a vaga que deixaram vazia. Talvez um descendente daquele chacal oportunista, pressionado por milênios de seleção, tenha finalmente alongado o focinho. Talvez um roedor gigante tenha evoluído para caçar seus pares. Não importa quem ganhou o crachá, a vaga de guardião do teto foi preenchida. A Terra sempre recontrata. O sistema opera em ciclos profundos e não tolera vácuos de poder funcionais. Você, Canis Simensis, é lembrado nas estrelas como o original, o design clássico e insuperável. Eles são apenas uma camada fina de sedimentos tóxicos que a nova geologia vai cobrir com lava fresca e esquecimento. A Terra continua girando, a água volta a correr limpa para ninguém beber, e a única coisa que realmente foi extinta para sempre foi a vaidade de quem achava que podia demitir a natureza e continuar recebendo o salário.